Depois de tantos discursos, debates e promessas feitas por Lula e Bolsonaro, finalmente chegamos ao fim dessa fase. E como vocês já devem saber, Lula da Silva foi o vencedor. Lula da Silva venceu o Bolsonaro. Ele será o novo presidente a partir de 1 de janeiro de 2023. Mas a pergunta que muitos cristãos, que muitos de vocês, meus amados, podem estar a se fazerem: o que pode acontecer com o Brasil durante esses 4 anos de mandato de Lula da Silva? Bem, meus amados, vou trazer aqui algumas estipulações sobre o que pode acontecer em relação à religião, em relação ao cristianismo. Eu sou Teodoro José e você está no canal Imersão às Escrituras. Antes, quero pedir para você se inscrever aí no canal. Por favor, se inscreve para você receber mais vídeos desse gênero. Se inscreveu? Deixa o seu like. Agora bora pro vídeo. Lula da Silva foi presidente entre 2003 a 2011, mas o seu governo foi caracterizado por muita corrupção. E nesse ano de 2023, Lula se tornou um novo candidato à presidência. Como alguns de vocês devem saber, a não ser que a maioria de vocês saibam, Lula e o seu partido PT são esquerdistas, ou seja, defendem princípios liberais. Vou explicar isso mais em frente, então fique até o final deste vídeo. Diferente de Jair Bolsonaro, que é da direita, que defende princípios conservadores. Mas o que realmente pode acontecer com o Brasil durante esse período? Como eu já disse, o mandato de Lula começa próximo ano. Ele com certeza terá pautas esquerdistas, princípios esquerdistas no Brasil, devido a ele e a seu partido serem da esquerda. Mas o que é realmente esquerda e direita? Bem, para você que não sabe o que é esquerda e direita são posições ideológicas, políticas e religiosas. Ou seja, são princípios que pessoas defendem. Mas vou explicar em termos mais da religião. Política pode ser para um vídeo no futuro. A esquerda é liberal. Isso quer dizer que os seus princípios são mais modernos, são mais centralizados na secularidade. Eles defendem muito mais a liberdade de cada um tomar a sua decisão, independentemente se é moral ou não. Os esquerdistas, em relação à religião, eles são a favor ao aborto. Então qualquer pessoa com livre e espontânea vontade pode fazer aborto, até mesmo sem risco algum. Ou seja, eu decido abortar porque quero abortar. É o princípio que Lula e o seu partido defendem. E não só, eles apoiam a igualdade de gênero. Ou seja, homem e mulher são iguais, que é um princípio que a Bíblia não defende. A legalidade de casamentos homossexuais, ou seja, Lula provavelmente, eu acredito, que vai trazer em vigência a legalidade de casamentos homossexuais. Ou seja, vai ser legal homossexuais casarem. Os esquerdistas também não são a favor da legalidade de posse de armas, ou seja, cidadãos não podem possuir armas, que é um princípio contrário da direita. Já a direita é um princípio muito mais conservador, ou seja, isso quer dizer que o seu princípio, a sua moralidade é muito mais histórica, muito mais antiga. E geralmente a direita está muito mais íntimo com a Bíblia, com as Escrituras, com os princípios bíblicos. Por isso os cristãos devem ser da direita, ou pelo menos deveriam, já que a maioria dos cristãos tem princípios e pautas esquerdistas. Os da direita não são a favor, obviamente, do aborto. São conservadores em relação à identidade de gênero, ou seja, eles não acreditam que homem e mulher têm a mesma identidade de gênero, são iguais, têm os mesmos papéis. E obviamente também não apoiam o casamento homossexual ou o casamento homoafetivo. Apoiam a liberdade de posse de armas, então qualquer pessoa pode sim possuir armas, devido a casos em que pode realmente pedir isso, exigir isso. Então os da esquerda apoiam que cidadãos devem possuir armas. Devido a Lula ter vencido essas eleições,
ele expandirá mais à esquerda, porque a maioria dos cidadãos brasileiros não são da esquerda. Ou seja, a esquerda são a minoria, pelo menos em termos de ação. Em termos de princípio, há cristãos sim que são esquerdistas. Mas em termos de aborto, de casamentos homoafetivos, são poucas pessoas brasileiras que pensam isso. São a minoria, apesar de fazerem tanto barulho. Mas fiquem a saber que são poucas pessoas mesmo. Mas com o novo mandato de Lula da Silva, que vai começar próximo ano, eu acredito que esse princípio que os esquerdistas defendem vai ainda se expandir. Ou seja, pode haver caso da esquerda ser a maioria esmagadora. E isso pode ser mal, meus irmãos. E como pode ser mal? Isso significa que a religião, que a igreja, será deixada em segundo plano pelo Estado. A igreja será a última opção. Nós aqui na internet podemos mais não ter a liberdade de se expressar. Podemos ser punidos por falar certas coisas que antigamente não era punido. Podemos ser censurados, bloqueados. Então, meus irmãos, as coisas podem se mudar no próximo ano em diante. O Brasil é classificado como um dos países com menor índice de abortos. Olha, meus irmãos, como isso é bom, isso é positivo. O Brasil é um dos países com menor índice de aborto. Mas isso pode mudar. Isso vai mudar. E o que eu mais temo, meus irmãos, é o que está escrito na Bíblia, que diz: você chama o mal de bem e o bem de mal. Ou seja, podemos estar em estados mais graves, em que o povo brasileiro irá chamar o bem de mal e mal de bem. Por isso, meus irmãos, precisamos orar bastante, pedir a misericórdia de Deus, pedir a graça de Deus. Se Lula foi eleito, Deus ainda existe. Talvez Deus tenha um propósito, não sabemos qual é, mas precisamos ter fé e nos agarrarmos a Deus mais do que nunca. Os tempos estão mudando, irei fazer mais vídeos falando sobre isso, o que pode acontecer não só no Brasil, mas no mundo. Vocês brasileiros têm um grande prestígio, pelo menos nesses 4 anos atrás, que é a liberdade de expressão. O vosso Estado, o vosso governo, Jair Bolsonaro, para mim era um bom presidente, era o melhor, o mais indicado para governar o Brasil, não por ele ser perfeito, mas por ter pautas próximas à da Bíblia, que dá uma grande vantagem para nós, os cristãos. Aqui em Moçambique as coisas é bem diferente. Um dia talvez vou contar como é realmente a religião aqui em Moçambique, como é difícil ser cristão aqui em Moçambique. Se inscrevam, eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Fui.